Bispo, o que você acha dessa fala do ministro Barroso? É uma fala confusa, né? Porque, na realidade, enquanto se diz que o coitado do cara que rouba um celular, que não é ladrão, né? Que, na realidade, é uma falha da sociedade, só que esse coitado mata pessoas, mata pai de famílias. Interessante que eles dificilmente roubam nas regiões mais ricas, né? Eles roubam nas regiões mais pobres. Quem perde o celular no ponto de ônibus é a empregada doméstica, é a pessoa que trabalha numa loja, é um atendente, né? É uma senhora que está voltando para casa. São eles, são as pessoas assalariadas, né? Que acabam perdendo o seu celular, perdendo a sua dignidade. E nós precisamos melhorar. A questão é que nada muda se nada mudar. Se eu não mudo o processo, se eu não mudo a maneira de gerenciar o estudo, a escola, a infraestrutura, o saneamento básico, né, a infraestrutura dos bairros, onde eu trago condições para aqueles bairros, onde eu trago mudança, iluminação, onde eu trago evolução para aquele estado, não vai ter mudança nenhuma. Vai ter pessoas vivendo à margem, vai ter pessoas vivendo com o pior da sociedade, e isso vai gerar cada vez mais violência. Violência gera violência. Falta de pai e mãe dentro de casa, pai e mãe verdadeiro, gera violência. E nós estamos vivendo a falência da família, a falência da sociedade. E isso é culpa desse pensamento progressista mesmo. Alguém quer falar alguma coisa a respeito? Que o juiz fica à vontade. Só para dizer que tem uma coisa, e tem uma professora amiga minha que ela viu, tem uma coisa de um mês, um desses criminosos violentos, né, aqui de Rondônia, e que ele foi morto no enfrentamento com a polícia no Mato Grosso. E ela disse para mim assim, esse menino, ele me dava uma flor todo dia na escola. O que a gente precisa descobrir, e aí é um problema estrutural da sociedade, e não adianta, e ela não disse que tinha que passar a mão na cabeça dele porque ele tinha virado um bandido violento. Porque na hora que ele está lá cometendo crime, ele precisa pagar pelos crimes que cometeu dentro da lei. Mas nós precisamos descobrir, na nossa sociedade, meu querido Paulo, que mecanismos transformam um menino que dá flor para a professora todos os dias num marginal de alta periculosidade. Aliás, Cujuí, todo marginal desses mais perigosos que existem, desses mais cruéis, já foram um bebezinho de colo, né? Pois é, e a gente precisa entender que mecanismo é esse da nossa sociedade que transforma crianças dóceis em homens extremamente perigosos, né? Quando a gente fala em fazer a discussão séria. Ela diz respeito a isso, não é passar a mão na cabeça do bandido. Não, o cara matou, vocês estão... Não, é entender. É entender porque no nosso país, você mata um e tem 20 na fila. Né? É isso. Você tem um sistema de desigualdade social que o menino está vendo que está no tráfico é melhor do que está estudando. Né? E vai morrer 10 meninos, mas tem 30 na fila esperando. Então você precisa de uma política de discussão de droga que não seja essa da repressão simples e absoluta. Você precisa discutir as coisas seriamente. O difícil é, nesse momento de polarização, a gente conseguir discutir de maneira serena saídas de médio e longo prazo, porque a criminalidade no Brasil, na América Latina, a gente está vendo o Equador aí, no próprio Estados Unidos, que é o centro do capital, ela cresce. E ela cresce hoje através de uma economia da droga. $1 trilhão no mundo circulando. A gente precisa ver as causas da criminalidade, atacar as causas imediatas da criminalidade, ou seja, penitenciários, política criminal, repressão, tranquilo, mas é preciso também atacar as causas estruturais da reprodução da criminalidade. A gente precisa ter serenidade nesse debate. Eu acho que nesse momento é uma coisa difícil de ter, porque aí fica todo mundo apontando um dedo para o outro. Mas nós, como sociedade, precisamos pensar nessas coisas. Eu tenho uma opinião muito específica sobre o caso. Quando eu era criança, e olha que a minha geração não é a geração que deu mais certo no Brasil. Eu acho que a geração dos meus avós ainda era a melhor geração que esse país teve. Talvez os nossos bisavós eram pessoas mais sensatas, mais honestas, mais trabalhadoras, né, que prezavam mais pela família, pelos bons costumes. Mas hoje no Brasil, a gente vê uma discrepância de discurso. A gente vê a esquerda dizendo que a gente tem que ver como que o marginal virou um marginal se um dia ele for um bebezinho de colo, que a gente fazia com
cuticute. Mas essa mesma esquerda, ela propaga que a jovem tem que ser empoderada e manter relação sexual com quantos homens ela quiser, sem que isso seja um problema para ela. Ela propaga que o jovem possa ter uma vida libidinosa sem que isso seja um problema. Ela tirou das escolas o ensino religioso. Ela tirou das escolas a oração que tinha no começo da aula, o cantar o hino nacional, respeitar os professores na escola, o professor ser uma autoridade dentro de sala de aula. Ela tirou do pai o direito da palmada para educar o seu filho. Então, essas mesmas políticas públicas que dizem querer saber como que marginalizou, como que uma jovem criança inocente virou um bandido, é a mesma que criou todo esse sistema para que esse cara virasse um bandido. Tirou o poder do pai, afastou Cristo das escolas e da sociedade, trouxe a promiscuidade para a juventude. Você não vê propaganda mostrando que um filho de uma mãe solteira, ele tem maior probabilidade de ir para o crime. Mas você vê propaganda de camisinha. Previna-se, leve a vida que queira, mas previna-se. Essa é a propaganda. É errado. Então, a gente precisa mudar lá de baixo, mudar lá o sistema. Volta o ensino religioso na escola. Não tem problema com a sua religião, mas o Brasil é um país cristão, na sua maioria. E a maioria numa democracia, não é assim que eles dizem, vence. Volta o ensino religioso na escola. Volta o pai poder corrigir o seu filho. Corrigir. Tem uma diferença entre corrigir o filho. Volta os professores terem autoridade dentro da escola, porque hoje se o professor levanta a voz para o menino, porque o menino é mal criado, porque dentro de casa ele é mal criado, o pai vai na escola não para obrigar o menino a pedir desculpa do professor, mas para brigar com o professor, para bater no professor. Essa é a sociedade brasileira. E essa sociedade, ela se criou durante algumas décadas. Hoje a gente só está colhendo os frutos dessa bandidagem, dessa promiscuidade, dessa sociedade que se informa através de Instagram de fofoca, dessa sociedade que vai assiste um bando de desocupados digitais, sei lá o que, dentro de uma casa, fazendo nada que preste, dessa sociedade que elege um ladrão a presidente. Essa é a sociedade que a gente vive. Então, assim, como mudar? Vamos olhar para trás quando dava certo e vamos corrigir o que fazia, fazer o que dava certo e parar com o que dá errado? Vontade. Uma das poucas vezes que eu sou obrigado a concordar com o ministro Barroso foi essa fala dele. Esse pensamento progressista em relação à segurança pública é muito evidenciado. O descaso é total, porque isso não é de agora. Isso vem desde as políticas que foram adotadas no decorrer de décadas da esquerda, como a questão do trabalho. Você vê que a esquerda ela contra o trabalho, ela marginaliza o trabalho. Antigamente eu trabalhava com 10 anos, bispo. Bispo, a gente teve uma oportunidade de conversar aqui no podcast, ele entendeu um pouco da nossa história, e eu falei na ocasião, 9, 10 anos, eu ia vender din-din, eu ia vender, meu tio pescava peixe, eu pegava e saía vendendo no bairro para ganhar meu dinheirinho, e em nenhum momento havia interferência do Estado, era minha criação. Meu pai me ensinava, falava, vai trabalhar, vai ganhar um dinheirinho honestamente, isso é bom, isso vai te dignificar lá na frente. Eu apanhava, bispo, fazia uma danação, fazia uma malcriação, peia. Em nenhum momento eu fui contra meu pai. Pelo contrário, eu sabia que aquilo ia servir para mim lá na frente. Meu pai falava, olha, é melhor você apanhar de mim aqui, que sou teu pai, que quero o teu bem, que eu te amo, do que eu ver um filho meu apanhado pela polícia, levar peia de polícia ou de qualquer pessoa na rua. Então, as coisas mudaram, mas mudaram para pior. Hoje a gente vê um super protecionismo exacerbado. Ah, não, porque é a lei da palmada. Não pode dar uma palmada no filho, não pode isso, não pode aquilo. É tanto não pode, é tanta interferência do Estado na família, que agora os pais ficam de mãos atadas. Porque o próprio filho se sente protegido de forma errada e aí aviltam os pais. Ah, é? Se me bater, eu vou lá na delegacia. Ah, é? Se fizer isso, eu vou lá, vou denunciar. Aí eles ficam aviltando, eles ficam confrontando os pais, porque sabem que tem uma proteção exacerbada de forma completamente errada. Então essa questão da segurança pública, ela vem desde lá, desde antigamente, desde quando o PT assumiu, que quis mudar a legislação, quis tornar uma legislação mais severa para os pais e não para os bandidos.
Eles abrandaram, eles tornaram a legislação mais branda para os bandidos e para os pais que educavam os filhos como antigamente, que era uma educação firme, mas era uma educação que surtia efeitos, que surtia muito efeito. Então a gente vê, a própria economia é abalada por questão da segurança. É abalada, porque quantos turistas que gostariam de passar o carnaval no Rio de Janeiro, devido a essas manchetes, a essa onda de criminalidade, não querem visitar, não querem ir para a praia, não querem ir para a Bahia. Ou seja, até economicamente, a gente é prejudicado por conta de uma política de segurança pública completamente errada que vem da esquerda. E essa fala aí do Barroso, eu sou obrigado a concordar. Esse pensamento progressista, ele tem atrasado, ele tem destruído o país. É isso que eu falei, exatamente, o telespectador assistiu. Nós temos assuntos sérios para tratar, problemas estruturais sérios para tratar. Um dos principais focos e geradores de criminalidade no mundo hoje é a economia da droga. Aí a pessoa vem aqui dizer que o problema é que o pai não deu palmada, que não rezou na escola. O nível de como é que fala, de polarização, né, desqualifica o debate. Porque aí cada um quer montar em cima, quer dizer que quer lacrar. Né? Eu trouxe assuntos para a gente refletir, porque não tem resposta fácil. Né? E eu já aprendi há muito tempo, né, que assuntos difíceis tem sempre uma resposta fácil, e normalmente a resposta fácil ela é um absurdo, ela não tem nada a ver. Então a gente precisa, como sociedade, ter serenidade para o debate. Colocar quais são os problemas, quais são as estruturas e para onde que a gente quer caminhar. O debate, da maneira como ele foi feito aqui, desse jeito, os argumentos da Sofia e do Ricardo são pueris. Né? Não tem como você avançar numa discussão séria de segurança pública sem discussão. O teu argumento eu já sei qual é. O teu argumento é, vão liberar a droga, vão liberar o vagabundinho que foi pego com 1 quilo de droga, vão liberar... Não é assim. Mas alguém falou isso? Não, mas é... Alguém falou isso aqui? Mas é você de novo, você reduzindo a discussão, a sua gritaria. O PT apresenta no Congresso... Não, eu estou falando com base no que o seu partido apresenta no Congresso Nacional. A gente chama para um debate sério, apresenta no Congresso Nacional. Debate sério com a gritaria, o seu partido apresenta no Congresso Nacional. A questão como se fosse o teu partido A, o partido B. É liberar maconha, é o que o seu partido apresenta, Cujuí. Eu não estou criando coisa aqui, não. Sofia, a incapacidade de fazer uma discussão mais séria, né, de trazer dados, de fazer uma análise concreta da realidade, é um negócio chocante. Mas se a gente pensasse igual tu, se fosse para pensar igual você... Não tem que pensar igual eu, não. Tem só que paladino da verdade. Tu tá se colocando como paladino da verdade. É um pouco de racionalidade. A minha análise técnica, a minha análise política é a correta. Tu dá direito errado. Não, tu tá classificando aqui no programa o teu pensamento como sendo certo. Eu estou chamando errado. Eu estou chamando um debate sereno. Se o teu ponto de vista é esse, eu estou chamando um debate sereno. Mas não é o que eu concordo. Eu não concordo com o teu ponto de vista. Eu tenho o direito de não concordar contigo? Você tem, eu tenho? Tem. Tu aceita o antagonismo? Pode ser à vontade. Então ótimo. Então eu continuo defendendo meu ponto de vista, porque é o que eu acredito. Se tu acredita nessa política, então continue acreditando. Eu vou continuar dizendo. E eu estou acreditando, eu estou defendendo com fatos. Não é com ideologia. E eu vou continuar dizendo para você, Ricardo, é a tua não adianta você ideologia gritar, não adianta a Sofia gritar. Não deu certo. PT não dá certo e acabou. Nós precisamos de serenidade. Não adianta gritar e falar acabou, Ricardo. A gritaria da direita não vai encobrir a realidade, Ricardo. Ponto, relaxe. Muito obrigado, senhores.